A graça e a paz do Senhor a todos os meus irmãos, mais uma vez, trazendo aqui uma reflexão para nós. E, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus. Já quero pedir aos irmãos que se inscrevam no canal, compartilhem, deixem o seu like, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Jesus venha abençoar cada um dos meus irmãos poderosamente. Quero deixar aqui mais uma reflexão. Provavelmente, não sei se vai dar tempo falar ele nesses pouco tempo que eu tenha. Provavelmente eu faça outro vídeo no mesmo assunto terminando. E hoje eu quero falar sobre os 4 tipos de solo do coração humano. Para isso nós vamos ter que ler o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, no versículo 3 em diante, vai dizer assim: e Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear, e quando lançava a semente, a parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. E a parte dela caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, desceu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60, a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus amados, Jesus vai falar aqui de uma parábola do semeador, de uma ilustração, onde Jesus vai ilustrar, vai falar sobre o coração humano, né? Então eu quero falar aqui de 4 tipos de solo, do coração humano. Solo, meus amados, significa um chão, significa terra, né? Então, o solo é comparado como o coração humano, né? O solo, Jesus ele comparou o coração a um campo, ou seja, a uma terra, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? A uma terra. Então eu quero falar aqui sobre os 4 tipos de solo do coração. E o primeiro solo é a beira do caminho. Ou seja, uma parte caiu à beira do caminho. O que é que significa isso? A parte que caiu à beira do caminho é o solo à beira do caminho. Representa um coração dividido. Ou seja, representa uma pessoa que está com o coração dividido. Louvado seja o nome do Senhor. Que não está inteiramente no caminho, né? E se nós vemos em 13, no versículo 19, ele vai dizer assim, quando alguém ouvir a mensagem do reino e não entende, o maligno vem, arranca o que foi semeado em seu coração. E esse é o acaso da semente que caiu à beira do caminho. Tá vendo? Esse é o acaso. O maligno vem, né? A pessoa ouve a mensagem, né? Aí o maligno vem, ouve a mensagem do reino eterno. O maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Por quê? Porque a pessoa está dividida, está em 2 pensamentos, né? Está dividido. Então esse é o solo à beira do caminho.
né? É um dos corações humanos que está dividido. Ouve a palavra, né? Mas por estar dividido, o inimigo vem e acaba arrancando aquilo que foi semeado, né? Porque ele está dividido, ele está em dois pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia fala um homem que estava à beira do caminho, chamado o cego Bartimeu. Ele vivia à beira do caminho, entretanto, após ter um encontro com Jesus e ter os seus olhos abertos, ele passou a seguir Jesus no caminho. Então, quantas pessoas estão ainda cegos espiritualmente, precisa parar, né, e deixar o seu coração com Cristo Jesus. Não está dividido em dois pensamentos. O segundo solo é o solo rochoso, o solo rochoso, né? Outro caiu em solo rochoso. O solo rochoso ou pedregoso representa um coração endurecido, né? Ou seja, são pessoas que acreditam apenas em coisas superficiais, pois não há solo fértil para as raízes penetrarem, né? Versículo 20 diz assim: quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surgem algumas tribulações ou perseguições por causa da palavra, logo abandona, tá vendo? Então, quando vem as perseguições, quando vem as tribulações, essa pessoa logo abandona, ou seja, é um coração endurecido, porque abandona, né, o que recebeu. Quando vem as perseguições, quando vem a tribulações, quando vem as perseguições por causa da palavra, logo abandona. Então é um coração endurecido, é um coração que está endurecido. Esse é o solo pedregoso, o solo rochoso, o coração endurecido. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Em Ezequiel, no capítulo 11, versículos 19 e 20, o Senhor promete fazer o que? Um verdadeiro transplante espiritual no coração de pedra das pessoas, dizendo: e lhe darei um mesmo coração e um espírito novo, porei dentro dele e tirarei da sua carne um coração de pedra e lhe darei um coração de carne, para que ande nos meus estatutos e guarde os meus juízos e os execute, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro solo é o solo cercado de espinho. Como assim? É um solo cercado de espinho, ou seja, outra caiu entre os espinhos, né? Ou seja, o solo cercado de espinho representa um coração sufocado pelas preocupações deste mundo, né? Versículo 22 diz: quando a semente caiu no meio dos espinhos, este é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera, né? Então é um coração sufocado, por causa das preocupações deste mundo. É um coração que fica tão sufocado pelas preocupações deste mundo que quando chega as preocupações, né, ele se sente sufocado, né? Então, o solo cercado de espinho é a qual eu falei, aquele que caiu entre os espinhos. Quando vem as preocupações deste mundo,
as preocupações deste mundo. A pessoa fica tão sufocada que acaba não recebendo a palavra e abandonando. Então ele fica sufocado, não coloca a sua fé em Cristo Jesus. Este é o terceiro solo, né? O terceiro solo de espinho, né? O coração humano. Os espinhos tentam embaraçar as plantas para que não cresçam e se desenvolvam. Ou seja, os espinhos ele embaraça uma planta para que ela não cresça. Desse mesmo jeito é as preocupações deste mundo que embaraça muitas vezes os nossos pensamentos e a gente não acaba recebendo, crescendo, porque ficamos sufocados e não crescem, não desenvolvem. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, o escritor ele vai afirmar que devemos nos desembaraçar de todo peso e de todo pecado que desnazmente nos ascendeia, correto com perseverança a carreira que vos está proposta, né? Nos ascendeia correto com a perseverança a carreira que nos está proposta. O apóstolo Paulo também ele vai escrever em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 4, ele vai afirmar que o cristão como soldado que não deve viver embaraçado com os negócios desta vida. Ou seja, nós não devemos estar embaraçados com as coisas desta vida, com as coisas deste mundo. Jesus fala em Lucas, no capítulo 21, no versículo 34. Ele vai falar: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutanaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de proviso aquele dia, né? E o quarto solo é o que caiu em boa terra, ou seja, o solo fértil. O solo fértil representa um coração preparado e sensível à palavra de Deus. Então nós temos que ter esse coração, esse solo fértil, né? É um coração que possui um solo fértil, é um coração frutífero e abundante, onde está em Mateus 13, 23, diz assim: e quanto a semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e de 30 por um. Ou seja, um coração com solo fértil é como aquele precioso campo cheio de leitilhas que Samar defendeu, onde está escrito em 2 Samuel capítulo 23 versículo 11 ao 12. Ou seja, precisamos defender o nosso coração de todo ataque do inimigo. Ou seja, nós precisamos defender o nosso coração de todo ataque do inimigo. Nós precisamos ter um coração fértil, né? Um coração fértil. O Salmo 119, versículo 11 vai dizer: escondi a tua palavra em meu coração, para eu não pecar contra ti. Então nós temos que esconder, guardar a palavra do Senhor em nossos corações, para nós não pecar contra o Senhor. Esse é o coração fértil, né? Para terminar, Jesus fala em Lucas 6, 43, 45. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, fiquem na graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no canal e até a próxima. Esses são os 4 tipos de solo do coração,
do homem. Amém? E até a próxima.